Porque, infelizmente, a violência, todos pensavam que a maior parte da violência estava no Rio de Janeiro. Sim. E hoje nós vemos que o problema de segurança pública, ela está atingindo de modo nacional, nacionalmente. Então, as polícias, as forças de segurança vêm sofrendo diversos ataques, né? Esses marginais, eles têm tomado coragem para agir e eu lamento também profundamente e deixo minhas condolências à família desses dois combatentes, o Sargento Tenório e o Sargento Davi, inclusive meu xará, nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, então eu tive que assistir o vídeo diversas vezes e para falar sobre, para quem está na ponta da lança, igual o companheiro estava, é muito difícil. E a gente sabe que criticar de uma sala com ar-condicionado é muito fácil. Agora, para quem está dentro de uma viatura com colete balístico, deixando suas famílias em casa, para ir para a rua para defender quem a gente nem conhece, é bem mais complicado. Exatamente. Inclusive, eu gostaria de falar um pouco sobre isso e trazer para as minhas experiências, porque as pessoas tratam o policial militar, independente de qual estado ele seja, como se ele fosse um super-herói, um ET, Que não é, né? que não é, um Robocop. As pessoas, elas se mostram surpresas quando nos veem tomando café numa padaria. Ou seja, o policial ele não tem direito nem à alimentação, porque as pessoas acham que o policial não devia estar perdendo aquele tempo ali naquele comércio. Então, sobre o que aconteceu com o colega, e para quem criticou, sem ter experiência e sem ter parâmetro para falar, eu vou te dizer o seguinte: nesses mais de 12 anos que eu tenho na Polícia Militar, eu posso dizer com propriedade que é impossível você cumprir um serviço de 24 horas, passando as 24 horas 100% em alerta. Seria muito legal que nós tivéssemos um chip e uma bateria que não descarregasse para que nós estivéssemos alerta o tempo inteiro, mas isso é impossível, como eu disse. E por diversas vezes, nós fizemos abordagens muito parecidas, que o colega iniciou a abordagem, né, e acabou sendo ferido e perdeu a vida de forma tão covarde. E nós abordávamos porque uma reação como essa, que um marginal da lei sobre efeito de entorpecente reagiu ali com o colega, não é uma ação esperada. Então você aborda, por exemplo, um viciado com mais tranquilidade. Normalmente, a gente abordava, ainda mais se for de madrugada, você passou aí 14, 16 horas de serviço, e quando você vai realizar uma abordagem dessa na madrugada, você vai abordar com tranquilidade, porque você sabe que é simplesmente Não oferece risco. um viciado, então é um menor potencial ofensivo. Pelo menos é isso que a gente pensa. E 99% das vezes é o que acontece. Infelizmente, esse colega fez parte do 1%. Né? E eu acredito que isso tenha acontecido. Infelizmente, esse enfraquecimento das forças de segurança que a gente tem vivido nesses últimos tempos tem dado coragem à vagabundagem para agir dessa forma contra os policiais. Infelizmente, a gente vê isso no Rio e a gente começou a ver em vários outros estados que eram considerados estados com mais tranquilidade, apaziguados, enfim. Então, a violência já não está mais só no Rio de Janeiro. Isso acabou. Esse tabu foi quebrado há muito tempo. Então, nós precisamos tratar com um pouquinho mais de seriedade esse assunto que é segurança pública de maneira nacional, fortalecendo as forças de segurança. Né? Infelizmente, nós vemos parte da população, parte de quem deveria estar do nosso lado, nos proteger, sempre nos massacrando. A gente, infelizmente, nós presenciamos até alguns comentários nas postagens hoje sobre o colega. Até nesse caso, né? Outros policiais militares sempre com esse discurso, como você mesmo abordou agora no que você falava, que se eu estivesse na situação, eu teria feito diferente. Então,
você falar de uma ocorrência em que você não está envolvido é muito complicado. É mais fácil. É muito fácil, porque, como eu disse, eu assisti o vídeo diversas vezes para tentar entender e eu comecei a medir o tempo. A ação dura menos de 3 segundos. O início do ataque. O colega que, infelizmente, estava sozinho na viatura, dirigindo... É um curioso, né? É um fato até curioso pra gente. Aqui no Rio nós não temos, né? Viatura com somente um policial. É um fato bem atípico, né? Se a gente Com certeza. colocar dessa forma. Talvez seja porque... Talvez, não sei se o colega possa ter desembarcado para um possível patrulhamento. Ou se a área lá tem tanta tranquilidade que não tem necessidade dos policiais. Então, assim, você não estar envolvido e você não trabalhar lá naquele local que o colega estava, então você comentar de fora se torna fácil. Mas quando é um policial que faz esse tipo de comentário, se torna pior pra gente, traz até uma revolta, porque o colega tá no dia a dia nas ruas e, a não ser que ele queira, sei lá, chamar atenção, né? Que acho que ele conseguiu. Porque é muito triste ver um colega comentando sobre isso. A gente aqui do Rio, como eu falei, a gente presta as nossas condolências e a gente tem consideração total. E eu considero como irmão de farda, mesmo sendo de outro estado. Então, eu fiquei imaginando o que podia ter acontecido para aquele colega tentar iniciar aquela abordagem. Então, o colega ele inicia uma abordagem, nós vimos ali pouquíssimo tempo de filmagem e nós não conseguimos ver o que aconteceu antes. Então, esse meliante, ele pode ter tentado um furto e o cidadão de bem anunciou para o policial dentro da viatura e indicou, aquele indivíduo ali tentou me assaltar, tentou me roubar, enfim. E o policial, ele imbuído dessa sensação de justiça, ele sempre vai agir. Não interessam as condições. Eu falo por mim mesmo, que mesmo que não esteja a favor dele a situação, ele vai agir. Porque faz parte, inclusive, do nosso juramento. E na intervenção do policial, infelizmente, teve esse desfecho. Mas o policial, a gente vê as críticas aí, mas ele estava sozinho, ele não deveria estar sozinho, ou ele deveria ter deferido disparos logo contra o meliante. Cara, hoje em dia, você efetuar um disparo contra alguém desarmado, a gente sabe exatamente o que esse policial vai enfrentar. E ali não dava para identificar. Eu também tive essa dúvida. Tentando identificar se ele tinha uma arma de fogo, porque o policial morreu efetivamente com disparos em sua cabeça. E aí com aquela questão, mas eu não. Tu vê que ele faz um movimento de saque. Sim, mas não dá para perceber não dá para identificar. É muito rápido. Alguns relatos de algumas pessoas que tiveram um lugar e filmaram de outro ângulo dizem que ele estava junto de uma arma branca, de uma faca. Que aí entra naquela questão dos 7 passos, né? Sim, é tudo muito rápido. Impossível ter uma distância de segurança dentro de uma viatura. Inclusive, a viatura, na verdade, até armado, ela é uma situação ruim. É difícil, é muito difícil. Tiro. Sim. É uma caixinha de papel. Você está dentro de uma caixinha de papel. A maioria delas não é blindada. E para uma arma branca e a aproximação com essa velocidade, tornou impossível a reação do colega lá. Então, não adianta querer criticar. O que nós temos que combater é a violência, a criminalidade. Ir na fonte, na raiz, para, de forma preventiva, evitar que isso aconteça. Os policiais na ponta da lança estão enfrentando esse tipo de coisa e nós não vemos nada para mudar esse quadro. Sim. Infelizmente, hoje em dia. Né? É uma realidade difícil, né? Muito difícil. Eu vou ser bem sincero para você, que assim que eu entrei na PEMERG, né, passei 9 meses ali no Cefap, e assim que eu me formei, o nosso pensamento, e da maioria dos colegas, é que você se tornou um agente da lei. Realmente você se sente um super-herói. E a percepção que você tem é que você pode mudar tudo à sua volta. Que você pode fazer as coisas melhorarem. E conforme o tempo vai passando, você percebe que alguns policiais, a quantidade de efetivo que nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, sim,
não é suficiente para combater a quantidade de marginais que nós temos por aqui. Então isso vai desmotivando, né, a tropa. E eu vou ser sincero que com 12 anos hoje É uma visão totalmente diferente. totalmente diferente. A experiência hoje ela fala muito mais alto. Quando você vai realizar uma abordagem, quando você vai fazer uma incursão numa comunidade, você pensa 10 vezes, 20 vezes, seja quantas for, porque, infelizmente, o lado de lá tem se preparado muito e o lado de cá, ele parece que parou no tempo, né? Nós temos muito pouco recurso, inclusive eu quero elogiar a nossa gloriosa PEMERGE, que com o recurso que tem, realiza feitos que traz históricos mundiais. Imagina se nós tivéssemos todos os recursos. Eu digo porque hoje nós temos parentes em outros países, né? Estados Unidos, Portugal. E lá, quando você fala que é um policial militar do Rio de Janeiro, você é reconhecido. Então, assim, os nossos feitos, mesmo com os poucos recursos, são reconhecidos mundialmente. É isso, pelo menos traz um pouco de satisfação, Conforto. conforto. Mas nessa